Estamos iniciando a nossa live com uma alegria grande de termos aí um convidado especialíssimo, o senhor Irineu Villanueva Júnior. Mas quero, então, que a minha parceirinha primeiro fale aí boa noite para nós, para a gente dar nosso start. Isso, gente. Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Como a Glaucia falou, é uma alegria enorme poder hoje receber o Irineu para a gente ter uma prosa mineira, 3 mineiros falando hoje de psicoeducação e publicidade. Verdade. Obrigado, boa noite, Glaucia, boa noite, Marília, boa noite quem está aí nos ouvindo e participando e nos assistindo, né? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estou me sentindo na cozinha de Minas. Muito bom, pois é. E te apresentando, né, Irineu, a MG, Psicólogas Associadas, MG, que é Marília e Glaucia, e, naturalmente, psicólogas mineiras, né, estando com você. Tá? Legal. E aí, o mineiro que foi para São Paulo, o mineiro que foi, então, trabalhar aí com publicidade, com um caminho tão grande, na Souza Cruz, na Sigra, da Rede Globo, no Grupo Clarim, Head de Marketing de Comunicação do Instituto Ayrton Senna. Conta um bocadinho dessa trajetória, até chegarmos depois, no dia que o passarinho não cantou, e, naturalmente, na conversa de criança. Tem muita prosa para nós aí, Irineu. Conta para nós. É verdade. Para você contar para a gente essa história aí desse trampolim. É verdade, é um trampolim, literalmente. Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Minha formação toda foi feita aí, né? Eu fiz comunicação social, publicidade, propaganda e relações públicas. Depois eu fiz uma pós em semiótica da imagem, que era uma coisa da imagem sempre me atraiu muito. E eu sempre tive um pé na psicologia, então eu fui também fazer um curso de psicologia aplicada à propaganda, e foi uma coisa muito interessante, porque eu quando fui fazer vestibular, eu tinha uma vontade muito grande de fazer psicologia, e na época tinha aquele teste de aptidão para você poder entrar, e eu não sei se eu tive medo, não tenho muita memória disso, mas eu acabei indo para a comunicação, mas lá eu me achei, e é realmente o que eu gosto de fazer, e estou super feliz, enfim, em relação a isso. Mas depois da minha formação, eu passei por algumas empresas aí, como você falou, um pouco bizarras, né? Trabalhei com cigarro, com bebida, com jogo, televisão. Aí veio o boom da internet, eu fui entender como é que era essa coisa da internet, trabalhei no Grupo Clarim. E depois apareceu na minha vida o Instituto Ayrton Senna, que eu fiquei lá 15 anos, né? Como head de comunicação marketing. E foi um trabalho muito interessante porque eu vinha já de um desconforto muito grande das outras empresas que eu, né, tinha trabalhado até então, e o Instituto me trouxe aí a oportunidade de fazer um trabalho de marketing ligado a uma causa, né? E eu nem me dei conta, só depois desses 15 anos que eu estive lá, que a minha ficha caiu, que eu estava trabalhando também com um ídolo, uma ressignificação de um ídolo brasileiro, e que se transformou num grande instituto, né, que tem um trabalho incrível, né, na área de educação, mas eu não tinha consciência nessa época que eu estava trabalhando com a imagem de alguém, né, e ressignificando o luto mesmo de todos os brasileiros, né, que afinal ele era um ídolo nacional, né. Então, isso foi para mim um divisor de águas, uma experiência muito grande, sou muito grato ao Instituto Ayrton Senna por tudo que eu pude realizar lá. E hoje eu tenho uma consultoria chamada Trampolim Brand Experience, que é uma consultoria de comunicação. Eu trabalho em conexão de marcas com causas sociais, né? Então é uma coisa que eu dei continuidade, mas também trabalho com empresas, principalmente com a parte de branding, né? De imagem e comunicação, e hoje eu também sou fundador e, enfim, estou tocando o movimento Sem Pressa para Viver, né, que é uma história bastante interessante para ser contada, que também é uma ressignificação de um processo pessoal. Né? E é muito lindo isso, né, Irineu? E entre nós existe aí a Tânia, né, sua irmã, minha irmã, que naturalmente eu tive a oportunidade de conhecer a partir de uma marca, né? E é interessante isso, porque o que me aproximou de Marília também foram os lutos, foram as perdas. E em torno das nossas perdas, nós vamos nos desdobrando, né?
Então, através da entrada da Tânia na nossa rede de apoio a enlutados, do AP, eu tive a oportunidade de estar na casa dela e aí ver Marcas Irineu até na casa, né? Na casa da Tânia, que tem, né? Tem seu jeitinho, né? Diante disso, quando você fala até do publicitário que namorou aí a psicologia, eu lembro disso, né? Tinha um laudo psicológico para entrar na PUC, era uma exigência. Na e na FUMEC também. Também, né? Precisava do laudo, né? E que aí você acabou fazendo aí a publicidade, a semiótica. Como é que você percebe, sim, hoje, né? 17 de setembro de 2020, publicidade e psicoeducação. Como é que você faz esse casamento aí, Irineu? Então, Glaucia, primeiro eu queria pegar um pouquinho do que você falou, que acho que você sabe disso, né? O quanto, nesse momento em que a gente passou por perdas, né? Na minha família, a gente teve 2 perdas consecutivas. Eu perdi meu pai, 3 meses depois eu perdi o meu sobrinho, de 27 anos, um acidente, né? E a primeira pessoa que acolheu a minha irmã foi você, né? O grupo da AP também. Então, assim, foi a primeira vez que a gente teve contato que existia, né, um lado da psicologia que podia lidar com isso de uma forma muito especial, né? Então, a gente é muito grato por isso também, né? Hoje, né, o Movimento Sem Pressa para Viver, ele trabalha com psicoeducação, né, educação para a morte mesmo, o foco principal. A gente está ampliando um pouco esse leque, né? Hoje eu falo que a gente está muito mais pautado em fazer projetos que são de conversas difíceis, né? E luto e perdas está dentro desse nosso guarda-chuva aí de ações que a gente faz, né? E eu fui estudar sobre isso também, né? Aqui em São Paulo, no Instituto 4 Estações, que vocês conhecem. E lá eu tive, assim, a oportunidade de me encontrar e encontrar um propósito para o Movimento Sem Pressa para Viver. E eu sempre acreditei que para você poder ajudar, você não precisa baixar o espírito, né? Vou usar um exemplo aqui, da freirinha para poder ir para o hospital, cuidar de doentes, se você não tem habilidade para poder fazer isso. Eu, por exemplo, não tenho. Me afetaria emocionalmente fazer esse tipo de trabalho. Mas eu sou publicitário, então o que eu sei fazer de melhor é isso, e eu acredito que é com isso que eu posso contribuir para que as coisas possam andar de um jeito melhor, né? E eu possa também fazer uma contribuição com isso e também deixar um legado, né? Aliás, eu estou fazendo o curso de psicanálise clínica, então daqui 3 anos seria um psicanalista também, né? Então a psicologia veio para a minha vida, né? A parte do comportamento. Então, quando eu fiz esse curso no 4 Estações, eu tive uma oportunidade muito grande desse encontro comigo e do meu propósito do Movimento Sem Pressa para Viver, né? E foi muito interessante, porque eu estava ali no meio de um monte de psicólogos, né, a maioria deles, e um publicitário lá meio que perdido, mas eu sabia que alguma coisa dali ia acontecer. E realmente aconteceu, e foi muito interessante, que foi uma aula que eu estava tendo sobre o luto infantil, e a Luciana Mazorra e a Valéria Tinoco, que são psicólogas do 4 Estações e escritoras também, de um livro, que é O Dia que o Passarinho Não Cantou, e eu olhei para aquele material e falei, que bacana isso, né? Mas eu acho que existe um formato que poderia ser mais interessante ainda para poder impactar mais pessoas. E aí eu fiz a proposta para elas de fazer um curta-metragem em animação, né, em cima do livro que elas publicaram, para poder ajudar pais, educadores e psicoterapeutas, né, a abrir o diálogo sobre perdas e luto com crianças. Então foi assim, para mim, uma explosão de coisas, né, de um encontro de um propósito Sem Pressa para Viver, uma conexão com causa, porque é uma coisa que estava em mim também, e como é que eu poderia colocar a publicidade a serviço disso, né? Então, esse encontro foi muito interessante para que eu pudesse realmente estruturar o propósito e as ações do Movimento Sem Pressa para Viver também. E é legal isso que você diz, do trabalho no Instituto Ayrton Senna, onde 15 anos lá, né, Irineu, trabalhando a questão do luto de um ídolo, e como Sim. que isso, de alguma maneira, abriu caminhos, abriu aí portas, né? Por outro lado, quando você diz lá no 4,
e você era uma pessoa do marketing que estava perdido, eu acho que foi um achado. Você se achou e achou, né? Porque é primoroso, né? Eu tive a oportunidade lá no passado, no Congresso de Luto, para poder assistir e presenciar, né, a avant-première do filme, que é uma lindeza, né? Que você vê um ano, então, depois do lançamento, né, do Dia que o Passarinho Não Cantou, em uma animação com tanta sensibilidade, né, Irineu, tanto cuidado, que você vem percebendo, quais que foram as repercussões desse material que você animou? Adoro, né? Animação animada e animou, né? Animou mesmo. Então, eu acho que, assim, primeiro que, para mim, o meu conceito, e acho que, né, não estou falando de teoria, estou falando de percepção mesmo, né, de psicoeducação, é você poder necessariamente, basicamente, levar informação, né, seja no campo da saúde. Vamos usar um outro exemplo. Se eu tenho uma doença, se eu não sou informado sobre essa doença, o que está acontecendo, o que vai acontecer com o meu corpo, como é que é o tratamento, como é que é o processo, né, da evolução dessa doença, quais são os cuidados que eu tenho que ter, se eu vou para enfrentar, né, essa doença, né, usando o exemplo como se eu estivesse doente, e a minha família também acompanhando isso, se todo mundo souber o que está acontecendo, o enfrentamento dessa situação vai ser muito mais fácil. Eu falo que é a união da pedagogia com a psicologia e com a comunicação, né, a psicoeducação. Então, quando você consegue ir para uma situação que você vai enfrentar normalmente difícil, e você está pautado em informação, você vai encarar aquilo de uma forma muito mais segura e sabendo onde você está pisando, né, qual o território e quais são ali as coisas que podem acontecer no meio do caminho. Então, o Dia que o Passarinho Não Cantou, ele mexeu muito comigo, porque, assim, durante o tempo todo que eu fiquei no Instituto, lá trabalha com educação de crianças e jovens, principalmente crianças, eu tenho muito claro para mim que, assim, se a gente tiver que mudar alguma coisa também no país, é pelas crianças que a gente deve começar. Porque é ali que está formando a personalidade, o caráter, os valores, né, as experiências. E eu fiquei muito tocado que, assim, de tudo que a gente viu lá, como era a dificuldade dos pais, principalmente, de falar sobre morte para os seus filhos. E em situações que, às vezes, era até uma grande oportunidade de falar sobre isso. O peixinho morreu. Né? E aí o pai vai lá, compra outro peixinho igual, coloca no aquário e a criança nem sabe. Ou seja, perdeu uma grande oportunidade de poder falar com seu filho sobre isso. Né? E a criança entende completamente. Né? Ela é totalmente atenta, demanda, e se você não fala e não responde, ela vai fantasiar, vai criar, né, as suas fantasias, e a partir disso a verdade vai ser a que ela criou para ela. Né? Então, pode falar. Pode falar. Não, e aí foi a história que me emocionou muito de poder fazer esse curta-metragem, que exatamente era poder contribuir para o desenvolvimento dessas crianças. E aí eu fiz todo um trabalho de comunicação para tornar esse vídeo um vídeo acessível, né, com uma linguagem bacana, né? Então, a gente teve a parceria com a ilustradora do livro, que cedeu toda a ilustração. Então, essa parte também dos bastidores da produção é muito interessante, porque essa é a minha competência. Né? Então, quando a gente consegue juntar essas duas coisas e transformar isso num produto final, que é o curta-metragem, isso é muito mágico, né? Porque eu tive a oportunidade de entender lá com a Valéria, com a Luciana e a Gabi no Quatro Estações do que era esse negócio e como é que eu poderia transformar aquilo numa linguagem mais acessível e que pudesse ser de uso de todo mundo. Né? E quando eu falo sobre esse uso, eu penso em todas as diferentes classes sociais, porque eu acho que, principalmente nos menos favorecidos, a informação às vezes não chega. Né? Não chega por falta de recurso, por falta de educação mesmo, que não chegou direito. A gente vive num país ainda que a problemática ainda é muito grande. Né? Então, isso foi muito interessante. E aí eu consegui colocar minha competência para ampliar isso, para dar eco e a gente poder atingir o maior número possível de pessoas. E fomos muito bem sucedidos, né, no resultado. É muito interessante que, assim, eu encontro com alguns psicólogos e psicólogas e falar, eu uso muito o seu filme para poder conversar com as crianças, ou no meio palestra eu usei o seu filme. Então, é muito legal ouvir isso, e para mim também tangibilizei uma coisa que só estava aqui na minha cabeça, né, e no meu coração. Então, é muito interessante, e aí eu vi que eu estava fazendo um trabalho de psicoeducação.
né, assim, de uma forma até um pouco, vamos lá, e foi muito interessante, e a partir daí eu comecei também a desenvolver outras coisas. Marília, você queria me perguntar alguma coisa? Eu tive a oportunidade de estar no lançamento do livro, Ah, que né? legal. Pois é, a gente tem estrada, tem disso, né? E Que tive legal. também, né, a oportunidade de estar no lançamento do vídeo também, né? E neste período, claro que tivemos um período aí em que se falou mais sobre morte, em que se falou mais sobre luto, de um modo geral. Mas mesmo assim a gente tem, né, pesquisas falando que o brasileiro não gosta de falar sobre luto. Quer dizer, o brasileiro não gosta de falar sobre morte, falar sobre luto. Então, né, neste período pós o filme, né, que você tem percebido? Você acha que o filme facilitou facilitou essas conversações, essas conversas, vamos dizer assim, essas conversas delicadas, de assuntos delicados, né? Difíceis. Porque é delicado falar sobre morte, né? Delicado em todos os sentidos da palavra delicada, né? Sem dúvida, principalmente quando quem vai falar não tem ela mesma resolvida, ou o entendimento dessa pessoa não é muito claro sobre isso, né? E muitas vezes por medo ou por falta de informação mesmo. Eu sou um exemplo. Eu, quando vivi o luto do meu pai, eu não tinha muita informação de como era. Eu já tinha perdido avós, amigos, mas eu não tinha, porque a perda, ela envolve um monte de coisas, né? Não é só aquela coisa da perda da pessoa, tem tudo que acontece depois disso, né? E como eu sou de uma família pequena, né, e eu sou o único homem da família, eu também tive que assumir alguns papéis aí, a partir do momento em que faleceu o meu pai, né? Então, trouxe junto comigo todas aquelas questões de que, e aí, o que é que eu faço agora? E, coincidentemente, era uma situação que eu estava planejando para tirar um ano sabático, ia morar no exterior, e fui morar no meu interior, né, nesse um ano que eu tinha dedicado. Eu acho que, sim, esse trabalho do Diego Passarinho Cantor teve um impacto muito grande, né, em famílias, em escolas, né, onde eu consegui ter retorno, e também eu fiz um trabalho de formiguinha mesmo, de procurar as pessoas, de disponibilizar o material, de fazer campanhas em cima disso, de articular através de redes sociais. Então, assim, o retorno que a gente tem, ele é que as pessoas estão realmente usando. E eu vejo isso no YouTube, que acaba tendo um contador lá. A gente já atingiu mais de 20 mil pessoas que já tiveram contato com esse filme, fora aquilo que a gente não tem como numerar. Mas de todas as conversas que eu tenho, inclusive com as meninas do Quatro Estações, que também, né, estão envolvidas nesse projeto, é que é uma utilização muito grande. E é interessante isso. Como eu estou circulando agora em eventos, né, ligados ao tema, é muito interessante que vem a pessoa e fala, Irineu, e eu falo assim, eu não conheço essa pessoa, né? Lá, você é do passarinho, né? Então, sou eu mesmo. Que legal, eu uso no consultório. Então, eu tenho certeza que isso, de alguma forma, é uma ferramenta hoje, né, de bastante utilidade para que pais educadores possam, e psicoterapeutas também, possam conversar com crianças sobre essa questão, que é realmente muito difícil, né? Não é fácil falar sobre isso. Mas eu também acredito que a psicoeducação... A sua generosidade, né, Irineu, desde o início de disponibilizar o vídeo e, na verdade, o alcance dele. E aí, fico aqui uma perguntinha. Hoje, tio-avô, como é que é passar o dia que o passarinho não voou para os sobrinhos netos? Então, foi muito legal, que foram as duas primeiras crianças que eu mostrei o filme. Né? E foi muito interessante, porque eles não têm da dimensão, por exemplo, da perda do tio, né? Sabem, conhecem, é falado sobre isso, claro, com uma certa dificuldade ainda, né? Mas é falado, e foi muito interessante perceber as reações. Um era muito pequenininho, mas o Francisco, que era um pouquinho maior, eu vi que ele ficou muito atento, muito ligado, porque, né, o recurso, e aí que vem a competência da publicidade, da comunicação a serviço da psicoeducação, que é uma coisa muito envolvente, né? Aquela coisa do desenho, da imagem, da cor, do áudio, né, da ilustração. Né? Exatamente. Então, foi muito interessante. E eu vi que eles ficaram impactados, né, mas não verbalizaram muito.
e eu acho que vocês, psicólogos, sabem disso, que a criança é muito mais não verbal, né? Então, eu comecei a observar o comportamento, então foi muito bacana. E vi isso também com filhos de amigos, né? Que também utilizaram para ter essa conversa com os filhos, e assim, com uma experiência muito, muito, muito grande e muito satisfatória. Muito bacana. Mas eu acredito que a psicoeducação, além de também a gente trabalhar com informação, eu dei um outro passo, falei, não, a gente precisa também ir para a ativação. A gente precisa também ir fazer alguma coisa que realmente gere algum impacto na pessoa diretamente, né? E aí a gente criou um outro projeto também. Quatro Estações é um parceiro junto comigo de tudo que eu estou fazendo e não quero largar nunca mais. Espero que seja uma parceria a longo prazo. A gente fez um trabalho também muito bacana que a gente lançou no Infinito, né, que é um evento grande que tem sobre o tema também, né, ligado ao viver e o morrer. A gente lançou lá um projeto colaborativo chamado 101 Perguntas sobre o luto da criança, né, sobre perdas e luto da criança. Então, as pessoas mandaram perguntas, né, a gente teve um monte de perguntas. Agora a gente está compilando todas essas perguntas e vamos convidar profissionais, né, da área de psicologia para poder responder a essas perguntas, e nós vamos transformar isso num conteúdo. Não sabemos ainda se vai ser um digital, se vai ser um livro, mas a gente está agora exatamente na discussão sobre como é que a gente vai formatar isso. Então, mais uma ferramenta que a gente está entregando de psicoeducação para também favorecer, né, a população para que leia, e isso ser também uma inspiração para que exista essa abertura de diálogo, né? Porque, no fundo, o que o Movimento Sem Pressa para Viver propõe é vamos falar, né, sobre coisas delicadas, difíceis, mas necessárias. Né? Então, é muito interessante. Só que eu queria essa coisa da prática. E aí, a gente realizou aqui em São Paulo, no dia 2 de novembro do ano passado, uma ação chamada Suas Perdas, Seu Luto, Vamos Conversar. Nós fomos para a estação metrô, aqui, fez uma parceria com o metrô de São Paulo, e fomos para a estação Clínicas, que é uma estação que dá saída para 3 cemitérios e é uma área hospitalar, né? E foi muito interessante. A gente montou ali ambiente de acolhimento e de escuta terapêutica, né? Que é o propósito da escuta terapêutica em local público. E a gente teve, né, um grupo de psicólogas e psicólogos voluntários para poder trabalhar nesse projeto, e ali a gente abriu um consultório de escuta e de acolhimento, e foi uma experiência incrível, né, porque a gente teve a oportunidade de, primeiro, abrir esse espaço para que as pessoas pudessem falar. A gente fez uma campanha também com um folheto explicativo do que é o luto, como é que ele acontece, o que você sente, se você precisar de ajuda, onde você procura. Então, a gente também trabalhou a panfletagem disso, né, para poder divulgar. E também a gente teve a oportunidade de ouvir depoimentos de pessoas que nunca tinham falado com um psicólogo, que tinham ou por receio, medo, preconceito, ou porque não tinham coragem mesmo. E foi incrível, assim, para mim foi uma das maiores experiências de vida que eu tive, foi quando a gente foi conversar com essas pessoas, o quanto tinha sido para elas ali interessante num dia em que elas estavam muito tristes, né? Então, para mim, a psicoeducação tem que ter ativação também, né? Ela precisa ir de encontro às pessoas, né, para poder fazer esse movimento, né? E essa ideia, né, Irineu, da clínica ampliada, ela não está restrita a um espaço só, né? Poder realmente permitir essas conversas, ter essa escuta, permitir que as pessoas possam realmente se expressar, né? Isso é muito lindo. Certamente a nossa pandemia vai favorecer e terminar para que a gente possa ter também essa iniciativa aqui, né? Sem Se dúvida, Deus quiser, eu quero muito a sua fazer terra isso. acolhe, e acho que onde que a gente puder também contribuir é muito lindo, né? Não, E eu sem queria dúvida. compartilhar e relembrar com você Tânia e Wander participando, então, né, das nossas reuniões do AP, e ali, então, Tânia ligada a presídios, e exatamente no primeiro ano da morte do filho, e sem estar com a presença do filho, se lembrou de mulheres que estariam, então, no sistema prisional e impedidas de compartilhar com os filhos, né? E, a partir dali, com o toque, então, com a sensibilidade de uma mãe enlutada, com o conhecimento da assistente social, que é o ramo dela, né? Foi possível recrutarmos pessoas para ir até o presídio feminino, né? Eu não pude estar,
que eu estava com uma outra atividade profissional, mas várias pessoas foram, o Eduardo, meu marido, foi fazer mágica e tal, né? Preparamos e nos reunimos, foi quando eu tive a oportunidade de ir à casa de vocês e ver sua marca, as coisas coloridas dentro de casa, e ela falava, isso é meu irmão que mora em São Paulo, é meu irmão. Você estava ali celebrado, né, Irineu? E até uma série de exigências do que levava, o que pode e tal, né? E ali, então, nasceu a sementinha do Doando Amor, né? Sim. E é muito interessante porque essa aqui é a nossa logo do app, que eu chamo o app adolescente. Esta é a logo. Atualmente, ele é o app maturidade. Ele está indo agora para fazendo 22 anos, agora em outubro. Mas, olha aqui as fotos. Vê se você reconhece. Aí você me emociona. Claro, foi feito para isso, né, meu amor? Foi feito para você. Né? É isso mesmo. Eu quero que até a minha sombra faça o bem. Daniel Villanueva. Né? Então, conta aí um bocadinho com a sua emoção. O Sem Pressa para Viver, a gente, no primeiro momento, quando aconteceu o acidente aí em Belo Horizonte, houve uma repercussão muito grande, né? E o meu cunhado foi até o local do acidente e ele acabou dando uma entrevista lá, aquela coisa, né, que você não está entendendo muito o que está acontecendo, e ele deu um recado para os jovens, falando para que os jovens vivessem sem pressa. Era para viver sem pressa para viver. E a gente ficou com isso, né, na nossa cabeça, de que a gente queria fazer alguma coisa. No primeiro momento era alguma coisa ligada a trânsito, né, pela forma como a gente perdeu o Daniel, né? E nessas conversas que a gente teve, né, cada um, no momento em que a família passa por um processo desse, cada um tem que encontrar os seus recursos, né? É claro que a gente se une mais, está todo mundo muito junto, mas cada um tem a sua forma de viver o seu luto e também de expressar a sua dor e o seu sentimento, né? E a Tânia, como assistente social e trabalha no sistema prisional aí do Estado, ela está na veia dela ser uma pessoa que ajuda, né? E ela gosta do assistencialismo mesmo, a gente está lá na ponta, vendo o que está acontecendo e podendo ajudar pessoas, né? E hoje o grupo que são mães também que perderam filhos, né? Que estão fazendo um trabalho incrível, né? De acolhimento de mães também que passaram por alguma perda de filho, mas elas também fazem essas ações, né? De sociais, né? De assistencialismo, né, de poder acolher pessoas que estão em tratamento e não têm lugar para ficar, então elas providenciam hospedagem para essa pessoa, né, campanhas de alimentação, de arrecadação de alimentos, de brinquedos, enfim, né, e uma ação muito bacana também junto aos presídios, feminino, principalmente, né, que você falou. Então, assim, acabou que a gente tem dois movimentos dentro da família, né, então Sem Pressa para Viver, trabalhando essa questão da psicoeducação, da educação para a morte, né? E o Doando Amor, que também está pautado também em mães, e que, no fundo, a leitura que eu tenho é que elas estão se curando a partir do trabalho que elas estão fazendo. Né? Então, isso é muito interessante, porque quando eu já tive a oportunidade de ver essas mães reunidas, né, em conversa, e o quanto para elas isso se transformou numa coisa muito importante, né, e que consegue preencher aquele vazio que existe, e eu acho que especificamente no caso da Tânia, de ver essa frase do Daniel aí, né, que eu quero que até minha sombra faça o bem, e eu Sem Pressa para Viver Doando Amor é exatamente isso, né, a gente tem um propósito de fazer o bem, né, então aqui a gente trabalhando a psicoeducação com Sem Pressa para Viver, e Doando Amor trabalhando mais o assistencialismo e ajuda às pessoas, que é fundamental, e é um trabalho incrível também, que nasceu dentro do app, né, essa ideia da Tânia de poder fazer isso, com certeza. E de um trabalho muito bonito, né? Porque nós tivemos um dos participantes, eu não sei se você chegou a conhecer, que é o Carrapato. Eu costumo brincar que é o nosso filósofo lá nas nossas reuniões do app, né? E ele, então, realmente, como o filho morreu de acidente de trânsito, ele foi receber o reembolso, né, do seguro e tal, do DPVAT, e ele motorista de ônibus. E ele dizendo, olha, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? E, a partir daí, ele movimentou ali os colegas motoristas para que cada um doasse um dia de vale-refeição, e ele se organizou para poder
transformar isso em comida e ir na região com o IDH mais baixo de Minas Gerais. Uhum. E ele conseguiu realmente reunir uma quantidade de suprimentos suficiente que não dava para levar, então conseguiu também carreta, né? E esse processo acontece há 10 anos e, naturalmente, Sim. Tânia não podia deixar de se inspirar e participar e ir lá com ele, né? Ativamente. Eu acho que esteve lá, né? Com o Wander e tal, e foi um grupo grande, né? Com É certeza. muito bacana, né? E esse hoje é o orgulho dela, e eu tenho certeza que é a cura dela, sabe, dessa questão, né, da perda de um filho, que é uma coisa difícil demais, né, muito complicada. Eu sei que você também passou por isso, né, Glaucio? Não sei se a Marília tem uma história assim, mas é um processo que ele é a longo prazo, né, e que você vai realmente conseguindo, dia a dia, né, com as coisas que você faz, com a forma como você leva a sua vida, trazer para essa realidade, né, conforto. E eu acho que quando você tem essa sensação que você está ajudando o outro e de uma forma efetiva, não tem compensação melhor para essa dor que você sente, para esse vazio. Ou seja, vocês sabem disso melhor do que algum, que você está curando o outro, ajudando o outro a se curar, né? Você está se curando também, né? Você também está percebendo, né, os seus sentimentos. Então, isso é muito legal. E eu hoje falo que a gente é uma família que está muito focada em ajudar mesmo, em poder, né, se desdobrar, e aí vai de todo mundo, porque envolve todo mundo, a família inteira, né, quando tem essas viagens aí para o interior de Minas, é uma mobilização e todo mundo ajuda, e é um trabalho muito bacana mesmo, muito interessante, e que está levando conforto, de alguma forma, informação também, que ali tem rodas de conversa, né, eles conversam, falam do que eles estão vivendo, então tem uma troca ali que é muito grande também. Né? Então, isso é extremamente importante. Né? E é, de novo, a educação ali na base, né? Sim. A educação da acolhida e tal. A minha marca, né, Lineu, é gostar de brincar com as palavrinhas, e eu costumo dizer, olha, eu posso paralisar na amargura, mas posso buscar ações do amar que cura. Que cura. Eu acho que o grande desafio ao meio do luto é isso, né? Onde é que eu ponho tanto amor? É verdade. Olha, onde é que a gente pode pôr tanto amor? É apenas, e é bacana perceber isso, né? Uma família pequena, estamos falando de você e Tânia, com marcas e caminhos diferentes que se complementam. Quer dizer, se o seu caminho vai aí, né, para a parte da publicidade, fazendo realmente um trabalho tão lindo, ela busca essa ação e que é isso, não tem um único jeito, não tem uma única ação, né? Elas são diversas, né? Realmente são. Sem dúvida, mas são complementares e dentro de um mesmo alinhamento, que é fazer o bem, que é a frase que está estampada na camiseta que você mostrou aí, que é uma frase até do que Daniel. A minha sombra, né? Exatamente. E quando você falou de ajuda efetiva, eu gosto de falar também de ajuda afetiva. Afetiva, claro. Né? Isso e mesmo. essa ajuda, pois é, e nesse propósito, né, dessa ajuda afetiva, onde é que entra... que lugar que fica o trampolim nessa história toda? Conta um pouquinho para nós. O trampolim é a competência publicitária para fazer coisas, né? Para realizar coisas de uma forma técnica, bem feita e pautada em resultados, porque eu, como publicitário, eu gosto de medir o resultado das coisas, né? Eu quero saber se aquilo que eu fiz realmente gerou impacto. Né? E eu aprendi isso lá nessas empresas estranhas que eu trabalhei. Né? Eu, quando fiz o curso de psicologia aplicada à publicidade, eu fiquei horrorizado, porque eu aprendi ali que a publicidade trabalha com a falta, né? Então, ela transforma numa campanha publicitária, através de uma pesquisa que ela fez no público-alvo, o que está faltando ali? A gente não tem mais propaganda de cigarro, né? Para usar um exemplo. Eu trabalhei na Souza Cruz. E eu achava super estranho aquelas superproduções de propagandas incríveis de Hollywood, o sucesso, Carlton, enfim, e tudo aquilo tangibilizava no produto aquilo que faltava em quem consumia. Isso me incomodava profundamente, me incomodou a ponto de eu pedir demissão e falar, não quero ficar nesse lugar, porque essa coisa aqui estava um pouco estranha, né? Então, eu acho que, assim, o que eu acredito hoje é que a Trampolim é uma consultoria em comunicação pautada em causas.
né? A gente quer conectar marca com causa, então tudo que eu faço tem um propósito. Mesmo os meus clientes, por exemplo, que não são clientes que são ONGs ou que não têm nenhuma causa associada, eu trago para algumas ações a causa para que ela também, a marca também respire isso, né? A gente vive um momento que eu falo que as marcas estão precisando de alma, né? As pessoas, o consumidor está ligado nisso, né? Hoje, se eu vou no supermercado e eu preciso consumir, aliás, não vou, né? A gente não está indo muito mais. Ontem, quando você ia, ou Quando a amanhã, gente quando ia, você for... você vai comprar água, por exemplo, e eu tenho lá na prateleira 10 opções de água mineral para poder comprar. Uma delas fala, compre essa água que você está ajudando uma causa. O brasileiro vai lá e opta por essa marca, por incrível que pareça. Né? A gente tem assim, um resultado, olhando para o panorama do Brasil, um dos melhores resultados de marketing relacionado à causa. Claro que a gente tem muito para evoluir, para crescer, mas isso hoje é quase que um fator decisivo de compra. Né? Então, se você consegue associar um benefício também com o consumo, por que não? Né? É claro que a gente tem que tomar o cuidado. Às vezes as empresas usam isso para neutralizar alguma coisa errada que ela está fazendo. Né? É como se uma empresa de cigarro fosse apoiar uma campanha de câncer no pulmão. Né? Uma coisa meio estranha, né? Meio esquisita. Então, a Trampolim hoje ela tem uma preocupação muito grande com as questões sociais. E é muito legal que eu criei um formato para essa minha empresa que, assim, os projetos que eu faço para a Empresa para Viver são projetos que não têm patrocínio. Eu não tenho nenhuma empresa, nenhuma marca. Adoraria, mas não cheguei ainda nesse nível. Então, o que acontece? Hoje, parte da receita da Trampolim é para manter os projetos do Sem Pressa para Viver. Então, eu criei uma responsabilidade social também para a Trampolim. Bacana. Então, hoje, bacana. O braço social da Trampolim é o Sem Pressa para Viver, e por isso que eu consigo fazer as coisas que eu tenho feito, né, e traz para mim também um prazer muito grande, uma felicidade de poder colocar causa na minha marca também, na minha empresa. E eu prioritariamente trabalho com causa social, isso para mim, assim, é o que eu quero fazer, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, né, isso no Brasil é um mercado que ainda não deslanchou muito, mas é uma coisa que está em evolução e eu estou percebendo cada vez mais que as empresas estão preocupadas. O momento que a gente vive hoje, né, dessa pandemia, né, olha essa mobilização que a gente vê todo dia no Jornal Nacional, que abriu um espaço, né, para poder falar das marcas que estão apoiando, que estão fazendo alguma coisa, né, para as vítimas ou para, enfim, para poder ajudar. Isso sim é uma movimentação de marcas que estão olhando para o social. E o consumidor vai perceber isso e vai entender aquilo de um jeito diferente. Então, se a gente pode fazer isso no universo da psicoeducação, né, principalmente em saúde, é mais do que urgente a gente fazer isso. Né? E eu acho que isso tem que acontecer, ainda precisa evoluir muito, por exemplo, no meio dos médicos, né? As conversas, né, quando o médico tem que dar uma notícia para um paciente que ele está com câncer ou que ele tem uma doença terminal, é uma dificuldade muito grande, né? E ali começa o grande embate de tudo, né? Eu acompanhei também a perda de um grande amigo aí em Belo Horizonte, né, para o câncer, e foi um processo muito rico de aprendizado, porque foi uma pessoa que encarou o processo com psicoeducação, ele entendeu tudo que estava acontecendo com ele. Ele pôde tomar decisões. Eu não quero ficar internado mais. Eu não quero ser entubado. Né? Eu quero ficar em casa, eu quero ficar com os meus amigos. Eu quero escolher quem vai vir aqui me visitar. Né? Então, isso é autonomia, mesmo se estando diante de uma situação muito delicada. Então, assim, a psicoeducação hoje, para mim, é uma ferramenta, é fundamental para que a gente possa, né, propiciar a essas pessoas a oportunidade de entender o que está acontecendo. Né? E se você tem uma ação ainda ativa, é melhor ainda, que você aborda a pessoa e fala, eu vim aqui para te falar sobre isso. E talvez ela não estava nem pensando que aquilo seria um assunto para ela poder falar, né? Eu acho muito lindo, Irineu, isso que você diz. Uma publicidade que era baseada na falta, que ela caminha para algo com uma responsabilidade social e que tem alma. Sim. Né? Alma que anima, que chega nas animações e tudo mais, né? E é muito interessante o seu enfoque, o seu fortalecimento com a proposta da psicoeducação, porque é isso que nos uniu, Marília e eu, trabalhando as perdas, trabalhando os lutos, trabalhando as doenças, né?
mas começamos a entender isso. De que maneira é possível ter saúde diante dos limites? De que maneira que mesmo isso que você descreve, né, de um amigo num processo de terminalidade, que é possível ter dignidade, que é possível ter escolhas, né, diante não de caprichos e de revoltas, mas de informações claras e digeridas e reflexivas, né? Então, abrir realmente para a ideia da psicoeducação em saúde, entendendo aí sim a questão da interprofissionalidade e tudo mais, e é um trabalho em rede, sem dúvida nenhuma, né? De uma maneira que possa se fortalecer. Fico muito feliz de você fazer parte do nozinho da nossa rede. Opa, né? Com todos os 2 pés, mão, tudo junto, tudo dentro. Né? O que eu estava conversando com a minha terapeuta outro dia, eu falando assim, até a psicoterapia da terapia, né? No momento em que você entra no processo terapêutico, acho que é tão importante contar como vai ser, né? O que vai acontecer, como é que é esse processo, que às vezes você vai, na maioria das vezes, quem procura porque está vivendo alguma situação bastante delicada, ou que chegou à conclusão de que precisa de ajuda, o processo terapêutico, que é aquela coisa que vai cutucar na sua ferida, que vai mexer em todos os seus eus lá, suas sombras, né? Todas as coisas que estão, né, ali meio que escondidas, que não foram atualizadas, mas que estão atuando, né, em você. Claro. Então, é muito interessante isso. Então, eu vejo, quando eu olho hoje, para mim, a psicoeducação está em tudo. Né? Então, a gente o uso de máscara, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, né, a convivência com o outro, né, a sinalização dentro da cidade, na educação que você tem que ter com o outro que está num transporte público. Então, para mim, tudo passa por esse processo. E em saúde, isso é mais delicado, porque a gente está falando de preservação de vida, de qualidade de vida. Então, eu acho que é fundamental esse trabalho. E, assim, onde eu puder atuar com Sem Pressa para Viver, para poder fazer esse trabalho, a gente tem um trabalho Sem Pressa para Viver, a gente produz uns filminhos, né, de conteúdos educativos mesmo, né? E é muito interessante que eu comecei isso de uma forma muito pequena, isso começou a gerar uma repercussão grande, as pessoas começaram a achar bacana isso, e hoje eu tenho isso como um conteúdo, né? Então, toda semana eu tenho um filminho lá no Instagram que eu estou falando sobre alguma coisa, né? O processo do luto, como é que né? O que você deve dizer quando uma pessoa está passando pelo processo, o que você não deve dizer, né? Quais são os sentimentos que você tem, como é que você busca ajuda, né? Onde que está isso? Como é que a psicoterapia pode ajudar? O momento em que você precisa realmente procurar um psiquiatra, né? Porque a questão também vai por aí, que às vezes é químico mesmo, que precisa estar junto com o processo terapêutico. Então, esses filminhos é muito interessante. E também a gente trabalha com alguns motivacionais, então isso é muito bacana, porque a interação que eu tenho com as pessoas que me seguem hoje no Instagram do Sem Pressa para Viver e no próprio YouTube, é muito interessante, porque elas interagem, me mandam direct, eu estou passando por isso, então eu acabo fazendo ponte, estou precisando de ajuda, eu perdi um irmão e estou precisando encontrar uma clínica aqui na minha cidade, e aí eu vou atrás dessas informações para tentar achar, enfim, então é muito interessante que virou um serviço também, né? A gente lançou agora também, recentemente, um mini documentário, onde a gente deu voz para as crianças, o que elas estão sentindo nessa pandemia, né? Então, o nosso mini documentário, de novo, uma parceria com 4 estações, né? Mas também tiveram mais uma psicanalista, que é a Tatiana Filinto, eu gostaria de nominar para agradecer mesmo, né? A Luciana Mazorra, que é do Instituto 4 Estações também, a Luizane Sanches, que é uma psicóloga também, e a Gra Matar, que é uma ilustradora. A gente fez um trabalho muito interessante, que nós selecionamos 20 crianças no Brasil, de classe social, idade, raça diferentes, para que elas pudessem expressar o que elas estão vivendo na pandemia, qual o sentimento que elas estão tendo, qual que é a visão que elas têm sobre isso, qual a visão que elas têm sobre a volta para a escola e quais são as expectativas que ela tem dessa retomada, né? E foi incrível, assim, o resultado disso. E foi muito interessante que a nossa proposta foram os pais gravando os filhos nessa conversa. E aí, mais uma folha, a gente criou uma ação que proporcionou uma ativação de um diálogo. E aí, alguns pais nos revelaram, olha, eu não tinha conversado sobre isso com meu filho. Eu falei, então você não só conversou, como registrou, isso vai ficar para o resto da vida.
Esse momento está registrado. E a gente criou aí um mini documentário belíssimo. Eu, particularmente, gosto muito desse projeto, e eu acho que ele também tem uma responsabilidade muito grande de psicoeducação, de conversar, né? A gente estimula, e esse é o propósito do mini documentário, é pais, educadores, cuidadores, conversem com as crianças, fale o que está acontecendo, deixa espaço para que elas possam expressar o sentimento, né, que elas estão vivendo, no momento que elas estão vivendo um monte de perdas, né? Não só perdas de gente querida, tem criança perdendo avós, ou os próprios pais, enfim, amigos, né? Mas estão vivendo a perda de liberdade, a escola, né? Dos amigos, enfim. Então, de novo, mais um projeto que a gente conseguiu conectar um monte de coisas e entregar um produto final que pudesse trabalhar essa questão da psicoeducação também, que a proposta é conversa, abrir diálogos. Quando a Marília traz aí a noção do delicado, e que delicadeza que foram essas conversas, né? E que forma bacana de fato, não é dourar a pílula, fazer de conta, não, né? Mas não quer dizer também que tem que ser um peso e de uma maneira que tem que ser tabu, né? É possível ter leveza, criatividade e caminhos. Marília, ia comentar. Exatamente. E esse também é um trabalho de prevenção, né? De consequências daí da pandemia, que a gente não tem como mensurar agora, né? Mas também de promoção de saúde e, como você fala da ativação também, de abertura de novos canais de comunicação dentro da família mesmo, né? Quando a gente vê os pais, claro, ficamos todos meio assoberbados, muitas coisas, pais com crianças em casa, home office, preocupações com o dia a dia, né? E muitas vezes passa, né, essa conversa mais íntima até com os filhos, né? E o caráter de prevenção, de promoção, de qualidade, né? Sem dúvida. Né? E de diálogo mesmo, né? Porque assim, a gente vive um luto coletivo, né? O reloginho da TV todos os dias mostra lá o contador de mortos, né? E as crianças estão vendo isso. E se você passa desapercebido por essa informação, eu não acho que tem que ter uma pandemia de informações, né? Tem que filtrar mesmo, mas não falar, eu acho que também não é um caminho. E eu acho que esse mini documentário, ele provoca exatamente isso. E a gente fez nós demos uma cutucada nos pais que eles gravem os seus filhos fazendo as mesmas perguntas do mini documentário para que eles possam exercitar isso. E é muito interessante que às vezes alguém me manda no Instagram, olha, eu fiz, e meu filho, eu não sabia que ele estava sabendo tanto o quanto ele está sabendo do que é a pandemia. Ele me explicou sobre uma questão que eu não entendia o que era. Então, é muito interessante. E as crianças são muito antenadas, né? E a gente não tinha visto até então um espaço de fala para essas crianças, né? Para poder expressar esse sentimento. E são crianças que estão carregadas de experiências, que daqui a pouco vai para a escola, aí vai ser uma reunião de crianças que viveram coisas individuais dentro de uma mesma história, e não é uma história que é local, é global, né? O mundo inteiro está vivendo isso. Então, falando de escola, por exemplo, nesse momento, a escola vai ser o ambiente de acolhimento desse encontro de experiências. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa gestora de escola e falei exatamente isso. Olha, eu acho que a primeira semana não tem que ter aula, tem que ter conversa. Né? Tem que abrir o diálogo, para essas crianças estão com muita experiência para poder contar. Tem que validar isso com essas crianças. Né? Então... Eu acho que essas crianças estão até com saudades delas, né? Elas estão com saudade de si. Crianças entre crianças, né? De brincar entre elas. Sem dúvida. Do espaço delas, né? Aqui, a Maria Célia Elana nos dando boa noite. O pessoal da BC Tubo Diesel dizendo que está muito bom estar aqui cumprimentando, né? E o Hipopai dizendo que, olha, é muito bacana ser didático no falar e não falar no momento do luto. É uma dúvida que angustia muitos que querem confortar, mas têm medo de machucar, né? Maria Célia mandando, então, outro beijinho, a nossa assídua aí
parceira que está sempre conosco, né? E que alegria, né, Irineu? Assim, esse discorrer, esse deslizar por esses temas de uma maneira realmente fluida, né? Que Sem bacana. dúvida. Muito E legal. podendo colocar o que eu sei fazer a serviço disso, né? Que é comunicação. Sim. Né? Que é achar o melhor formato, a melhor linguagem de poder impactar quem a gente quer impactar. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Então, eu me sinto muito feliz de poder hoje contribuir de alguma forma para que a gente possa tentar mudar aí algumas realidades em coisas que são delicadas, né? E difíceis de enfrentar, que são perdas, luto, né? Enfrentamento aí de situações difíceis. Então, é isso que me move hoje. Né? Eu falei que eu queria hoje só fazer isso na minha vida, né? Porque isso tem uma missão de alma aí, né? Um encontro com um propósito muito importante que, se nada disso tivesse acontecido na minha vida, talvez eu não fosse encontrar isso, né? Eu não fosse me encontrar dessa forma, né? E essa viagem que eu tive que fazer para o meu interior... Para dentro, né? O seu ano sabático? Meu ano sabático, e foi muito melhor do que ter ido morar fora, não tem dúvida nenhuma. Foi morar no seu interior do seu interior. Exatamente, tive que ir profundamente. Né? Claro que com todos os recursos, muita terapia, muita meditação, muito yoga, muita leitura, muita conversa. Então, realmente, o luto é um processo, né? Um dia após o outro, de conquistas, e como eu tive a oportunidade de ler e de estudar sobre isso, aquela confusão que a gente tem, que o luto tem etapas, como se fosse um game, né, que você tivesse que ir andando casinha por casinha. Claro que existe né, manifestações do luto que são, né, comuns, mas você está ali no modelo dual, né, onde você oscila entre momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos que você sabe o que você quer, momentos que você não sabe o que quer. Estou deprimido, estou feliz, isso é normal. Né? O estranho é ficar ou só no extremo ou só no outro. Então, isso para mim foi libertador, porque não só para mim, como eu também percebia, por exemplo, o luto da minha irmã, que é um luto de uma dor de mãe que perdeu um filho, que eu acho que é a maior dor do mundo, eu consigo imaginar, né, como sendo. Eu olhava e vendo o desenvolvimento dela, a partir do processo do luto dela, o quanto ela ia evoluindo, e olhando para ela hoje, o quanto ela evoluiu. Né? E eu tinha determinados momentos que ficava preocupado com a minha mãe também, né? Como é que ela está vivendo isso? Né? Então, essa oscilação, essa informação de que oscilar era normal, me tirou do lugar que era muito ruim. Né? Então, foi muito interessante isso. Então, te deu mobilidade, quando né? Você diz do ano sabático, me deu né, pernas. Se a proposta era ir para o exterior, era até exportar, virou um caminho de importar, né? Veio para dentro. E até localizar. O que importa? Né? O que importa para poder realmente dar... É possível transitar, surfar, deslizar com as dores que são reais, elas não vão deixar de existir. Né? Não vão. Existiram, existem e existirão. Né? Então, a ideia, mais uma vez, né, da psicoeducação em saúde não é blindar e dizer acabaram-se as dores. Não. Né? Mas é exatamente ativar recursos para poder passar por elas, porque elas nos compõem, sem dúvida nenhuma. Né? E eu também tenho em mim, também, assim, que para essa abordagem, você tem que fazer o esforço para entregar o melhor que você puder. Né? E nesse ponto, a comunicação ajuda muito. Né? Eu receber um material bem feito, né? Um vídeo, um filme, ou uma ação de ativação, que ela está cuidadosa, né, que ela foi feita, que você olha e fala, ela foi feita para me acolher, né, ela foi feita com carinho. Né? Exatamente. Então, isso muda tudo. E isso me coloca nesse lugar de juntar a psicologia, a pedagogia, a publicidade em prol de uma coisa muito boa, que é levar conforto e entendimento e informação para as pessoas para o enfrentamento das coisas difíceis que elas estão vivendo, né? E isso é muito bacana. E mais uma vez isso, né? Não é um caminho unidirecional. A cada vez que você faz isso para os outros, você também se reabastece. Claro, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Todas as vezes Marília, eu te cortei, você ia falar. Não, pode ir. Eu cheguei a falar, né? Quando a gente fala dessa dualidade, né? Ora isso, ora... E no mesmo momento, né? Isso nos dá essa mobilidade de poder
mergulhar no luto mesmo, né? Quando você fala do trampolim, subir é o mais alto para a gente fazer o mergulho profundo, né? Exatamente. Que te dá isso, porque se a gente for ficar pensando que a gente vai ficar pensando que precisa ser assim, 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 ou já me enrijece de saída. Já temos aí, já temos toda essa delicadeza que o luto nos traz, né? De todas essas situações que a gente precisa aprender a lidar com elas, nos acostumarmos a novas a novas sensações, novos sentimentos, né? E saber que a gente pode transitar aí de um lado para o outro, né? Hora aqui, hora ali, hora em lugar algum, isso também dá um fôlego, né? E aquela constatação de que o processo de aprendizado ele vem pela dor também, às vezes, na maioria das vezes, né? Ele é uma oportunidade de você ter contato, né, com esse sentimento que você tem de que eu sou forte, eu consigo, né, eu sou capaz, né? Então, quando você entra nesse mergulho aí, que você falou, e você... exatamente a expressão do que é a minha empresa, é isso, ir lá no lugar mais alto e mergulhar mesmo, né? Isso que eu faço com os meus projetos, né? E essa coisa de você perceber que você está vivendo um processo de luto, e se você conseguir mergulhar para depois você emergir disso, né? E conseguir sair disso aí renovado, ou habilitado para poder fazer outros enfrentamentos, isso é incrível, né? Não que você não vai sentir a dor daquilo que você perdeu, de doente querido que você perdeu, né? E aí também tem outros tipos de luto, né? Não só de pessoas, né? A gente perde projetos, né? A gente perde relacionamentos, a gente perde emprego, a gente perde ideais, enfim. Então, isso tudo gera processo de luto mesmo, né? Então, essas conversas é muito interessante. É a marca nossa, né, da Rede AP, que é exatamente a questão do aprender a perder sem se perder, né? Sim. Nossa rede que está caminhando agora, em outubro, para completar 22 anos, eu ainda vou atrás de você. Nós vamos... Pois é, nós temos prosa. Já estou indo atrás de você. Eu quero muito fazer uma ação em Belo Horizonte, essa do metrô, eu queria muito fazer aí, né? Foi questão mesmo de oportunidade de poder fazer, né? E é muito interessante que, como eu sou daí, tem muitos amigos aí, quando eu fiz essa ação aqui, prontamente as pessoas começaram a me procurar, e você mesmo agora foi uma pessoa que me procurou, vamos fazer, vamos trazer, né? Vamos fazer com que isso aconteça. E eu quero muito, porque minha cidade é aí, eu quero retribuir o que essa cidade também me proporcionou, né? Então isso é uma coisa que eu quero muito fazer, né? Eu quero muito levar assim. Nós só vamos dizer que o nosso tempo está acabando, mas nós vamos continuar essa prosa. Você pode este tempo aqui, né? Nós começamos, então, a lidar com o luto do fim da nossa live. Mas ela apenas, né, é o início de grandes encontros por aí. Né? Sem dúvida. Muito obrigada. Aproveitar ainda no nosso tempo para lembrar que a MG está promovendo um curso chamando Amando Elos. Nós vamos, então, a partir, em torno aí do Setembro Amarelos, né? Estamos amando os elos, reunimos, então, a Maria Júlia Kovacs, a Elizabeth Rabelo, a Luciana Dadalto, o Henrique Ribeiro e Karina Fukmutsu, nossa comadrinha, além de Mariliel, né? Então, no dia 26... Ó, gente de peso, hein? Menina. Dia que 26 bacana. É sábado, né? Das 9 da manhã às 5 da tarde, teremos um dia de muitas conversações sobre essas questões, né? E que, a despeito de serem realmente profissionais que são referência, não é uma discussão restrita a profissionais, mas pessoas que querem compreender até isso. Está aberto aí a pessoas, né? Então, bom, então é isso. Irineu, muito obrigada. Até daqui a pouquinho, tá? Gláucia, parceira. Gente, muito obrigado pelo. Vamos lá. Muito obrigado pelo. Eu tenho também, ó, trampolim. Trampolim, muito bom. Obrigado pela oportunidade de poder estar conversando com vocês aqui, compartilhando um pouquinho do que a gente está fazendo. Conversa muito boa. Amém. Obrigado. Valeu. Se tchau, cuidem. tchau, pessoal. Você também. Tchau.